Agora, tem um problema nessa história toda. Sabe por que tem um grande problema e agora preocupa? A gente sai da nanotecnologia para o meio militar? Em 1950, houve um experimento secreto de conflito biológico realizado pela Marinha dos Estados Unidos. E eu já vou te colocar matéria sobre isso. E eles soltaram algumas coisas lá na área da Baía de São Francisco, na Califórnia, a fim de determinar o quão vulnerável uma cidade como São Francisco poderia ser a uma ofensiva biológica. Então, esse teste, esse experimento secreto, ele simplesmente mandou um americano para o beleléu e fez mais de 10 americanos ficarem muito mal das pernas, tá? E o nome dessa operação é Operação Sea Spray, tá? Operação Sea Spray. Eu vou colocar o nome da operação aí para você. Mais uma coisa que você está aprendendo na aula aqui com o Daniel Lopes, ok? Veja como é que você assiste uma aula comigo, você sai enriquecido. Você sai ali mais forte, né? E aí, meus amigos, como é que foi esse teste? Dia 20 de setembro de 1950, durando até o dia 27 de setembro, ou seja, uma semana inteira, a Marinha dos Estados Unidos liberou agentes causadores de um navio na costa de São Francisco, na Califórnia. Com base nos resultados do equipamento de monitoramento em 43 locais ao redor da cidade, o sistema de defesa americano determinou que São Francisco havia recebido uma dose suficiente para que quase todos os 800 mil residentes inalassem, preste atenção, inalassem pelo menos 5 mil das partículas que foram liberadas, ok? Eles fizeram uma conta de que com a quantidade de fumaça que eles soltaram em cima dos caras, contendo um agente causador, as pessoas inalaram 5 mil dessas partículas. No dia 11 de outubro, demorou um pouquinho, tá? Do dia 20 ao 27 de setembro. No dia 11 de outubro, 11 moradores deram entrada no Hospital Stanford, que fica perto de São Francisco, com uma situação muito rara na parte urinária. Embora 10 pessoas tenham se recuperado, um cara chamado Edward Nevin, que tinha passado por um procedimento na próstata, ele nos deixou 3 semanas depois por causa de uma infecção na válvula cardíaca. Essa situação do trato urinário foi tão incomum que os médicos de Stanford escreveram para um jornal médico. Nenhum dos outros hospitais da cidade relatou coisas semelhantes. E esses casos de pneumonia em São Francisco também aumentaram, ok? Embora uma relação causal não tenha sido estabelecida, tá? Agora, meus amigos, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês e nós só ficamos sabendo disso porque em 1977 a Subcomissão de Saúde e Pesquisa Científica do Senado dos Estados Unidos realizou uma série de audiências nas quais o Exército dos Estados Unidos revelou a existência desses testes, em que eles fizeram testes e mandaram para a cova um americano e 10 quase bateram as botas. Em 1981, os familiares dos sobreviventes entraram com uma ação contra o governo americano por causa disso. E aí, deixa eu fazer a pergunta de $1 milhão. Qual você acha que foi o agente causador que os caras jogaram em cima da população de São Francisco, na Califórnia, entre os dias 20 e 27 de setembro de 1950, naquela ocasião? Diz aí pra mim. Ou seja, meus amigos, conclusão da nossa reflexão até aqui. A mesma bactéria que estão achando hoje nessas neblinas é a mesma bactéria que o sistema de defesa americano, especificamente a Marinha, usou em 1950 e jogou sobre o seu próprio povo. Então, tem muita gente perguntando, né? Lembrando que a bactéria é a Serratia marcescens, que ataca a parte digestiva intestinal e também acabou indo para o pulmão e para o coração. Então, meus amigos, o pior de tudo é que não foi só esse teste que aconteceu. Porque nas audiências da Subcomissão do Senado americano em 1977, o Exército revelou que entre 49 e 69 eles fizeram testes ao ar livre de vários agentes biológicos. Mais de 239 vezes. Em 80 desses experimentos, o Exército disse que usou bactérias vivas. Tá? Na década de 50, pesquisadores do Exército americano também fizeram a liberação da Serratia, essa bactéria, na cidade do Panamá e em Key West, na Flórida. Na década de 50, eles também dispersaram sulfeto de zinco e cádmio, né, o que pode gerar tumores nas pessoas em Minnesota e em outros estados do centro-oeste.
As partículas foram detectadas a 1.600 quilômetros de distância no estado de Nova York. O negócio foi de Minnesota até Nova York, é longe pra caramba. 1.600 quilômetros. Sulfeto de zinco e cádmio, coisas que podem gerar tumores. Tá? O Bacillus globigi foi liberado em São Francisco, em Nova York, em Washington, D.C., Pennsylvania Turnpike, em vários lugares. Nova York, eles espalharam em 1963 a Bacillus subtilis niger, também considerada inofensiva. Jogaram isso no centro de Manhattan. Em maio de 65, fizeram também uma liberação no Aeroporto Nacional de Washington, no terminal de autocarros Greyhound Lines. Mais de 130 pessoas foram expostas a esses agentes e viajaram para 39 cidades em 7 estados nas 2 semanas seguintes a essa ofensiva. Ou seja, soltaram no aeroporto e os caras espalharam isso, ok? Agora você fala assim, peraí, Daniel, só um minutinho, onde é que tem isso? Onde é que eu posso me informar sobre isso? Onde é que eu posso ler sobre isso? Aí, meus amigos, eu vou te dar todas as suas referências. E eu vou começar com um artigo acadêmico do NIH, que é o Instituto Nacional de Saúde lá dos Estados Unidos. Você que gosta de pedir fonte, eu estou te mandando fontes de artigos acadêmicos e eu digo para você, se você não ler, Papai do Céu tá vendo, tá? Primeira fonte que eu estou mandando para vocês sobre esse assunto, tá aí, ó. Artigo acadêmico do NIH, infecção por serrácea de experimentos militares, a prática atual. Eles estão falando como é que foi na época que os militares fizeram isso, com essa névoa, e como é que está acontecendo hoje, beleza? Primeira fonte aí para vocês. Segunda fonte, meus amigos, é de ninguém mais, ninguém menos do que a Smithsonian Magazine, a revista do Museu Smithsonian. E aí, o nome dessa seção é Notícias Inteligentes. Em 1950, Estados Unidos lançaram o equipamento biológico em São Francisco. Essa foi uma das centenas de simulações de equipamentos bélicos biológicos realizadas nas décadas de 50 e 60.